Troagro. Na França, esse sobrenome atravessou gerações e deixou a sua marca na alta gastronomia. No Brasil, um representante da família também dá continuidade à tradição e vai bater um papo com a gente. Há 32 anos aqui no país, ele comanda 4 restaurantes e ainda tem um programa de culinária na TV que é uma verdadeira maravilha. Clô Troagro vai bater um papo entre nós. É um prazer recebê-lo aqui entre nós. Tudo bem, né? Tudo bem. A gastronomia ela é uma profissão, por que não dizer uma arte que já vem de família. Ainda na França você seguiu os passos do seu pai, do seu avô, mas esse gosto pela culinária, pela gastronomia, foi uma imposição ou não? Foi porque você gostava mesmo do que a família fazia? Foi uma imposição que meu pai me ensinou. Você vai ser cozinheiro. Não, estou brincando. Não. Você tem de entender, antes de responder a essa pergunta, tem de entender um pouco a minha história familiar. Claro. Então, a gente começou a história da família culinária, de chefe, começou em 1930, com meu avô e minha avó. Eles eram, a gente fala de repente um pouco disso depois, mas eram um pouco revolucionários, tinham umas ideias assim, meio loucas. Um pouco polêmico também. Polêmica totalmente. O restaurante tinha 80, 100 lugares, mas os quartos, assim, tinha o quarto da minha avó, o quarto da minha mãe e meu pai, o quarto do meu tio e da minha tia, o quarto da irmã da minha avó, o quarto dos filhos do meu tio, o quarto nós, com meus 2 irmãos, irmão e irmã. Enfim, tinha basicamente 8 a 10 quartos em cima do restaurante. E a gente vivia aí, nosso dia a dia era aqui, quer dizer, a gente descia e no dia a dia era o dia a dia do restaurante, quer dizer, receber os produtores, os fornecedores, os caçadores, os pescadores, naquela época que hoje em dia já não tem mais. Era comer, almoçar e jantar com os funcionários da casa, era receber os clientes, o nosso campo de brincar era a cozinha, enfim. Então, quando você me pergunta, foi uma imposição? Não, foi uma coisa meio natural. Você comentou ainda há pouco sobre seu avô e a gente chegou a um acordo de que ele foi um pouco polêmico, né? Qual foi assim o maior caso polêmico dele na época da... Tinha muito. O que era cozinheiro naquela época? A minha avó, a Maria. Não era? Meu avô era um grande conhecedor de vinho, principalmente da Borgonha, mas era uma pessoa com muita personalidade. A vovó tinha uma especialidade que era um peixe com banana, que era muito louco, não é? Porque em 1930, um peixe com banana que não faz parte da tradição da culinária francesa, era um prato totalmente, eu diria, brasileiro quase, né? Tropical. A banana, não sei nem onde ela arrumar, porque não tem banana na França. Então devia vir do Marrocos, da Algéria, da Tunísia, norte da África, meio verde, né? Mas enfim, a especialidade dela era isso. O meu avô, o João Batista, tomava vinho tinto com isso. Era totalmente polêmico. Vinho tinto era para carne, vinho branco é para peixe. Então, tomar vinho tinto com peixe, com banana, era totalmente polêmico e revolucionário, mas era muito interessante e ele tinha totalmente razão. Não é por causa do peixe, mas por causa da banana. Principalmente quando eu falo de vinho tinto, é isso que a gente está tomando agora, que é um gamay, um vinho da região, um Beaujolais, servido um pouquinho geladinho, vinho leve, frutado, que combinava muito bem com a banana. Mas naquela época ninguém queria saber disso, né? Então ele criou também uma cozinha, uma colher que se chama de colher à raça. Então, isso é uma colher normal, que é funda, e isso é a colher do vovô, que é rasa, tá vendo? E ele criou essa colher porque ele falava que talher de peixe não servia absolutamente a nada. Então ele falou, olha, eu preciso, em vez da faca e do garfo de peixe, eu preciso criar uma coisa inteligente, né? Que serve a alguma coisa. E ele criou essa colher que você pode comer junto com o garfo, pegar o molho e o peixe, cortar o peixe de uma vez só, botar o molho e comer isso na boca. E isso ficou hoje em dia, qualquer restaurante gastronômico tem isso. E como foi a sua vinda para o Brasil? Como é que surgiu essa ideia de vir para cá? Meu pai entrou na cozinha, falou assim, eu recebi um telefonema do meu amigo e chefe Gaston Lenôtre,
Ele está abrindo um restaurante no Rio de Janeiro. Alguém de vocês querem? Aí 18 homens se levantaram, né? Porque tinha 18 cozinheiros na cozinha, chapéu branco e tudo. Eu tinha um certo favoritismo para mim, porque eu era o filho da família. Então eu fui, acompanhado de mais 3 cozinheiros, abrir o Pré-Catalan, que representava o Brasil em 1979 para mim. Eu tinha 24 anos. Era totalmente, mas totalmente o sonho tropical, sabe? Aquela coisa que francês do interior, ir para o Brasil, no Rio de Janeiro, abrir um restaurante, Copacabana, samba, carnaval, caipirinha, tudo bem. Enfim, um sonho. Eu quero ir, não quero perder essa oportunidade. E, obviamente, cheguei num Brasil ainda muito tímido em termos de gastronomia moderna. Obviamente, a gastronomia local, que era aí, mas numa gastronomia moderna, se chamava mais ou menos a cozinha internacional, que a gente não sabe muito bem o que é, né? Mistura de francês e italiano naquele momento. Eu fiz minha vida aqui com muito amor e paixão, né? Qual foi o primeiro prato que você experimentou aqui no Brasil? Feijoada. Feijoada? Claro. Feijoada é um prato que todas as pessoas de fora experimentam de primeira, principalmente no Rio, né? Obviamente, se você vai para a Bahia, você vai experimentar moqueca. Mas foi o primeiro prato. E logo depois, eu e o Laurent, inclusive, a gente foi para a Bahia passear e comemos a famosa moqueca baiana. E a história diz que a gente levou meio a gente foi surpresa, né? Porque a baiana perguntou para a gente se quer a moqueca quente ou a moqueca fria. Obviamente que a gente pediu a moqueca quente e foi muito apimentada. Então a gente já aprendeu a lidar com o frio e o quente, né? Bom, hoje, diferente do que a gente costuma fazer, o Entre Nós antes era feito num sofá, mas hoje a gente está fazendo aqui... No sofá, igual uma sessão de terapia? Exatamente, igual uma sessão de terapia e com 300 terapeutas. Ah, é? Exatamente, mas hoje a gente preparou uma pequena plateia para vir aqui ao set de filmagem, que são alunos de gastronomia da Uniswan. E eles com certeza têm perguntas para fazer para você. Claro. Então vamos às perguntas da plateia. Oi, boa tarde, chefe. Meu nome é Samara, prazer. Eu vi uma declaração recente sua que vir para o Brasil foi uma forma de você ter sua própria personalidade, construir a personalidade própria. Como foi isso para um jovem chegar num país que ele não conhece, mas trazendo todo o peso de uma família, da família Troagro? Quando eu falei de construir uma própria personalidade, eu quero dizer nisso que eu construí meu nome, na verdade. Eu venho de uma família muito forte, com um nome, principalmente com meu pai e meu tio, um nome que é muito reconhecido, um nome que realmente criou um movimento, obviamente com outros chefes daquela época, um movimento chamado Nouvelle Cuisine, um nome muito respeitado. Então, isso para um filho é pesado. Você carrega isso no ombro. Quando você tem 20, 24 anos, você tem medo, não sei se a palavra é medo, mas tem aquela coisa de não fazer errado, né? De querer fazer o melhor, continuar a tradição do nome da família. Então, quando eu falo, me deu a oportunidade de criar uma personalidade própria, é isso. Eu continuo com o nome Troagro, que representa a gastronomia séria, competente, e eu tenho o Claude na frente, que é aí que está a minha personalidade. O Claude que faz uma cozinha francesa e técnica francesa, mas valorizando o país onde ele vive, que eu me considero muito mais brasileiro que francês hoje em dia. Né? Faz uma cozinha franco-brasileira. Né? Bom, no próximo bloco, mais Claude Troagro entre nós. Estou falando muito, né? Não? O Entre Nós está de volta e hoje nós estamos conversando com o chefe Claude Troagro.
E agora nós temos também a presença da chefe Alejandra Faundes, que é professora do curso de gastronomia da Uniswan, que vai me ajudar aqui com algumas perguntas um pouco mais técnicas, né? Mas, Clô, nós estávamos aqui falando sobre a sua vinda para o Brasil. Hoje, você comanda 4 restaurantes, né? Um deles, inclusive, é uma espécie de bistrô de carnes, não é isso? Como é que funcionou? Como é que surgiu essa ideia de abrir uma espécie de bistrô de carnes aqui? Eu tive restaurante em Nova York, se chamava City, de 91 a 97, que foi um momento muito importante na minha vida profissional. E o chefe do meu restaurante City era um francês que se chamava Laurent Tourandel, que abriu logo depois que a gente voltou para o Brasil, ele ficou lá e abriu um restaurante de carne, uma steakhouse afrancesada. E conversando com ele me falou assim: Claude, eu acho que você devia pensar a modernizar ou reformular a churrascaria. E, cara, a churrascaria é uma coisa tão tradicional, grande, que tem volume, uma coisa assim que não tem nada a ver comigo. Mas tudo bem, voltei para o Brasil e isso ficou na minha cabeça. Obviamente que a gente não está reformulando nem modernizando churrascaria na boucherie, mas a ideia vem de lá. Eu falei, cara, por que não fazer um restaurante de carne? Meu pai sempre foi um carnívoro, um açougueiro antes de ser cozinheiro. E aí a gente bolou isso, pensou, trocou ideia, veio essa ideia de ter um rodízio de legumes em vez de ter um rodízio de carne, com carnes excepcionais, realmente escolhidas a dedo. A maioria vem do Uruguai e Argentina. E, enfim, está sendo um sucesso, né? É uma coisa incrível, porque é um pouco, não vou dizer que não é gastronomia, porque é, mas um pouco diferente que a gente está acostumado a fazer, né? Sim. Além desse, vocês têm outros 3 restaurantes comandados pela família. Isso. Qual a diferença entre eles? Todos são totalmente diferentes. O Olympton, que é o top de linha, a gente pode, bem que eu não gosto de usar muito essa palavra, alta gastronomia, mas é um restaurante que realmente tem uma personalidade própria, onde a gente tem uma cozinha muito pessoal, né? Onde realmente a gente bota a nossa criatividade em cada receita. Então o Olympe existe há 27 anos, onde a gente está agora, onde eu e meu filho, a gente está aí basicamente todas as noites. Se eu não estou aqui, ele está, se ele não está, eu estou. É uma coisa muito personalizada. O segundo foi o CT Brasserie, que é no Fashion Mall em São Corrado, onde é uma coisa maior, com mais volume, uma cozinha, eu diria, mediterrânea. Tem tudo que envolve o Mediterrâneo. Cozinha italiana, massa, risoto, cozinha francesa ligada muito a legumes, molhos leves à base de azeite. Tem carnes grelhadas, tem às vezes coisas com especiarias. E tem depois o CT Boucherie, que a gente acabou de falar, de carne. E o CT Trattoria, que acabou de abrir, onde a gente tinha o meia-meia bistrô, que é uma cozinha mais de bistrô francesa. E hoje em dia a Trattoria, que é cozinha italiana, para dar um clin d'œil, uma homenagem à minha avó e minha mãe, que eram italianos, foi educado com muita massa e risoto também. Então, e falando, Claude, sobre essa questão dos seus 4 restaurantes, que cada um tem uma personalidade, como é que você encara o processo criativo? É importante? Como é que você pega a inspiração, né? Como é que você se inspira para fazer esses leques tão diferentes da sua gastronomia? Aí a gente volta de novo da minha família, nos meus pais e meus tios, principalmente no momento Nouvelle Cuisine. Realmente eu fui educado nesse momento de Nouvelle Cuisine, onde realmente era sair um pouco dessas coisas predeterminadas, receitas já predefinidas, uma cozinha tradicional francesa, e criar em cima disso, valorizar, botar a sua própria personalidade em cada receita. Então eu fui educado com isso, com minha família e com todos os chefes com quem eu trabalhei na Europa, principalmente se chama Eckhard Witzigmann, que é austríaco, eu trabalhei com ele na Alemanha, e era um chefe que realmente mudou minha maneira de pensar em termos de cozinha. Então a criatividade, vamos dizer, eu não diria que ela é nata, você aprende a criar. Você não cria assim do dia para o outro, é impossível. Senão você vai misturar ostra com chocolate, né? Tudo bem, né? Não sei se eu posso falar isso na câmera, mas tem uma palavra do Paul Bocuse que é sensacional,
que fala assim, chefe, você é muito criativo, mas sua comida é uma merda. A criatividade, ela... Tem limites, né? Limite não, ela não tem limite, mas tem que ter uma base muito forte antes de começar a pensar, a criar. Ela não pode ser assim, não, eu vou criar, entendeu? Não, não é assim. Tem que ter técnica, tem que ter sabedoria, tem que ter tempo de estrada. Não é para todos, não é? Tem gente que cozinha com receita predeterminada a vida inteira e que faz isso maravilhosamente bem, entendeu? Quer dizer, você não pode, como dizer, não pensar, não conhecer a sua tradição para criar. Tem de conhecer a sua tradição. Tem que dominar o ingrediente, os pontos de cocção, exatamente, as técnicas utilizadas, né? E falando justamente sobre isso, a questão das técnicas é muito importante para esse processo criativo, né? Quais são as dicas que você daria para uma pessoa que tem esse espírito criador, né? De ter esse pensamento? Quais seriam as dicas que você daria? Também tem várias dicas. Bom, a primeira, eu já falei aí naquela hora, a simplicidade. Sim. A gente tem tendência a complicar. E é totalmente errado isso aqui. Mesmo se a gente quer criar, fazer um novo prato e respeitar o produto que a gente tem de uma maneira simples. Não precisa inventar coisas, entendeu? Que às vezes não existe, o que não são boas. Então a simplicidade é fundamental. A segunda coisa, conhecer bem, obviamente, as técnicas e o produto. Aí, a partir do momento que você conhece essa origem do produto, você vai certamente trabalhar ele melhor. No próximo bloco, vamos continuar o papo com o Clotro Agro. Entre Nós está de volta e hoje nós estamos conversando com o Clotro Agro, que é chefe, e com a professora Alejandra Fontes, que está aqui me ajudando. Aliás, o Clô tem uma pequena coisa em comum com a professora Alejandra, que tanto o Clô como a professora, eles têm uma espécie de programa de TV. A professora Alejandra, por muito tempo, comandou o Chefe Uniswan, que é um programinha que a gente tem aqui na UTV. E o Clotro Agro apresenta o Que Maravilha. Que Maravilha, né? Só que o Que Maravilha seria o segundo programa que você comanda, né? Primeiro foi o Menu Confiança. Exatamente. E como é que surgiu essa oportunidade, essa entrada no mundo da televisão? Com cara de pau. Que nível? Eu sempre tive vontade de fazer um programa de televisão. Um belo dia, vem jantar aqui a dona Marluz e o professor Henrique. A Marluz, que era naquela época presidente geral da TV Globo. Vinha jantar, era aniversário de casamento. Aí eu falei, vou aproveitar a oportunidade. Claro, muito aí eu importante. fiz um menu bonito e no final do jantar, falando na mesa, gostaram? Não, gostei muito, não sei o quê. E aí eu perguntei, com todo o respeito, né, a dona Marluz, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Não sei se é o momento de perguntar, que é uma pergunta de trabalho. Eu falei, não, Claude, fica à vontade, não tem problema nenhum. Aí eu falei, olha, eu gostaria de fazer um programa de televisão, só que eu não sei para onde começar. Eu não conheço as pessoas certas, porque a televisão ela exige, né, tem um caminho a seguir, né? Se você não conhece esse caminho, é muito difícil você entrar. Aí ele me falou, olha, amanhã ligue para essa pessoa e ela vai te atender. Tudo bem. Eu não acreditei muito naquela hora, falei, olha, ela está se livrando de mim, né? E no dia seguinte, liguei para essa pessoa, as pessoas já estavam sabendo, já estavam esperando a minha ligação. E ele falou, vem aqui no meu escritório que a gente conversa. Aí eu fui lá, eu expliquei o que eu queria fazer. E essa pessoa me falou, olha, vamos fazer um teste, você vai começar com um programa de 2 minutos, que era dentro de um outro programa que se chamava, sei lá o quê, mas enfim, a minha passagem de 2 minutos se chamava O que tem para jantar. Era uma coisa muito rápida, 2 minutos, né? E deu super certo. Então logo, assim, 3 meses depois, veio a ideia, que o Renato tinha um programa sobre vinho, de juntar nós dois, o Renato Machado, e fazer o Menu Confiança
que harmonizava comida e vinho. Era um programa muito profissional, eu diria, né? Era dirigido para profissionais da culinária. Era um programa de sucesso, mas que tinha pouca audiência, porque era muito específico. O Renato se retirou, depois de 2 anos de Menu Confiança, e aí eu fiquei sozinho, né, meio perdido, e agora? Já nem sei o que vai acontecer. E veio essa coisa do Que Maravilha, que é uma coisa muito mais popular, né? Uma coisa muito mais reality show, que está sendo um sucesso incrível. Né? Mas em algum momento, durante esse processo todo, o sotaque chegou a atrapalhar em algum momento? Ao contrário, valorizou. O sotaque, né? E logo depois, na verdade, enquanto você faz o Que Maravilha, você também lançou um livro, né? As receitas do Que Maravilha. Saiu agora, né? Pois aí, foi muito difícil selecionar as receitas para o livro? Não, muito fácil, porque só tem 42 receitas no livro. Então, isso quer dizer, a primeira, que o 42 é o número da sorte para mim. O boto 42, essa mesa, vocês estão sentados aí, é a mesa 42. Olha, da sorte. Então, é o meu número da sorte. Aí você tem mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 42, mesa 5, mesa 6. Todos os restaurantes têm uma mesa 42. Enfim, é um número que eu gosto muito, por isso que eu coloco em vários lugares. Então, eu falei, vamos botar 42 receitas. E elas têm uma linguagem fácil de entender para público, lógico? Exatamente, são livros, são receitas do programa. Então, são receitas fáceis de se reproduzir, algumas um pouco mais complicadas, mas em geral fácil, porque no programa a gente se dá com gente que nunca cozinhar em geral. Então, tem de ser fácil, mas que tem aquele toque especial do chefe, né? Aquela coisa que faz a diferença. Bem, antes de finalizar o bloco, vamos para as últimas perguntas da plateia. Chefe, qual a sua visão da grande quantidade que hoje existe dentro das escolas de gastronomia e o que o senhor aconselha para quem está entrando e começando nesse caminho? Hoje em dia, temos escola profissional que ensina realmente a nossa profissão. Isso é muito bom. Eu acho que vai crescer ainda muito, muito, muito mais. Para mim, há 30 anos atrás, para encontrar um profissional para trabalhar comigo, era uma formação aqui, no dia a dia. Hoje em dia, não. Você já pega a gente que já tem uma formação de base. Né? Isso também é um crescimento muito importante na nossa profissão. Quando você me pergunta qual é o conselho que eu daria, tem vários, obviamente, mas um dos conselhos é, primeiro, se quer ser cozinheiro, tem que ter uma paixão. Tem que ter paixão para essa profissão, porque não é uma profissão fácil. Uma profissão que é diferente de qualquer profissão que temos. A gente trabalha ao contrário dos outros. Quando os outros se divertem, a gente trabalha. Então isso, quando você está casado, quando você tem filho, enfim, isso é complexo. Segundo, é uma profissão que exige muito de você. É uma profissão que exige horário, exige trabalho, muitas vezes pesada, em pé, às vezes no calor, principalmente no Brasil, né? Enfim, é uma profissão que exige fisicamente muito de você. Terceira, é uma profissão que você tem que estar disponível, porque você tem que estar presente nas compras de manhã, você tem que estar presente na hora da mise en place, tem que estar presente na hora do serviço para falar com os clientes, para ver se está tudo certo, se não sai nada errado. Você tem de estar presente depois do serviço para arrumar a cozinha e ajudar na limpeza, fazer as compras para o dia seguinte. Então, é uma profissão realmente que com o tempo você exige muito, né? Você exige o seu tempo. Claude, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui entre nós. Obrigado, acho que eu não falei tudo, que eu falo muito, mas tem tanta coisa para falar, né? Não, mas foi ótimo, todo esse momento que a gente passou aqui. Que bom, muito obrigado a vocês, tá? Obrigado a vocês, gente. Obrigado a você, professora, muito obrigado também pela presença e pela ajuda aqui. Eu que agradeço a honra. Eu queria agradecer também à plateia por ter participado e avisar a todo mundo que esse programa e os outros programas do Centro de TV da Uniswan também podem ser assistidos no site da TV Uniswan, que é tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Tchau! Opa!
E aí, pessoal, curtiu a entrevista com o Clô Trogro? Então faz o seguinte, acesse o nosso site e confira um vídeo exclusivo do Clô ensinando uma curiosidade da cozinha. Não perca, hein? Vai lá!